Entrevista da semana. O jornalista Diego Souza conversou com o psicólogo Evandro Luiz Silva sobre perícia psicológica. Acompanhem. Evandro, eu abro essa entrevista te perguntando de que forma a psicologia colabora com o direito, de que forma a perícia psicológica ajuda no judiciário. Então, o psicólogo, o perito, normalmente ele faz uma prova que se chama uma prova técnica para o judiciário, através de um laudo psicológico, dependendo do que o judiciário quer saber, do que o juiz quer saber para decidir, do que o promotor precisa saber para fazer sua manifestação, eles fazem perguntas, quesitos, e o psicólogo vai fazer uma investigação psicológica e vai produzir um laudo psicológico. Esse laudo vai para um processo, então, como uma prova técnica. Depende do que eles perguntarem, existem várias perícias, né? Perícia na vara da família, criminal, do trabalho, enfim. E a perícia ela vai consistir, então, em dar resposta àqueles quesitos, aquelas perguntas que foram feitas. Pode ser sobre alienação parental, na vara de família, sobre guarda, pode ser sobre periculosidade, no caso criminal, até a autópsia psicológica, que é uma perícia muito recente, né? Que é uma avaliação, se tenta fazer uma avaliação de quem já morreu, né? Para saber se ele cometeu um crime, ou se foi, se foi suicídio, se foi homicídio. Então, há inúmeras possibilidades de perícias no judiciário. Você utiliza testes psicológicos e de que forma eles são utilizados na perícia? Primeiro, quanto à validade, o Conselho Federal ele tem uma equipe que estuda e analisa os testes psicológicos. Por exemplo, só pode ser aplicado o teste psicológico que já foram aprovados pelo Conselho Federal. Então, a validade dele ele é bem fidedigno, certo? Se faz toda uma pesquisa dentro do país, por exemplo, dentro do Brasil tem que ser feita uma pesquisa, tu não pode simplesmente importar um teste. Tem testes que são válidos fora do país e no Brasil não são, porque não passaram por uma pesquisa interna, né? Eu utilizo teste na maioria das perícias, não são em todas as perícias que precisa de testes psicológicos, mas quando tu queres saber, por exemplo, sobre psicopatologias, sobre perfil de personalidade, quando tu queres saber se existe algum vício, algo mais grave envolvendo os clientes da perícia, os periciados, então tu deve usar os testes psicológicos, nunca sozinhos, eles devem acompanhar outras técnicas, por exemplo, se for numa criança, a hora do jogo diagnóstica, a sessão conjuntas, as entrevistas, a anamnese. Então, tu deve ter várias técnicas, utilizar várias técnicas e uma delas são os testes psicológicos, né? Eles são fidedignos, são importantes e para algumas perícias eles são cruciais para ter algumas respostas. De que forma a perícia consegue garantir uma segurança tanto para a criança que está sendo adotada quanto para a família pretendente? Certo. Então, como a psicologia não é uma ciência exata, matemática, a gente nunca vai ter uma certeza, né? Então, vai ser muito por aproximação, enfim, por acompanhamento. No caso de adoção, normalmente, se você acha que a pessoa tem alguma psicopatologia, o certo seria fazer uma avaliação psicológica. Normalmente não tem psicólogos disponíveis no judiciário para isso. Normalmente é feito somente uma entrevista com quem quer adotar, ele acompanha as crianças, faz algumas visitas, né? O serviço social também trabalha, atuando, vendo se essas pessoas têm condições sociais de manter uma criança na sua casa, em questão de segurança, em questão de vínculos, de redes sociais de apoio. E o psicólogo, então, ele vai ver realmente qual o interesse dessa família que quer adotar. Como a perícia psicológica tem se desenvolvido no judiciário? Então, ela começou, tem várias notícias históricas, né? Mas uma que eu acho mais fidedigna é que a primeira aconteceu em 1835, no caso Pichon Rivière, que matou e degolou a sua família. Nesse momento, então, o judiciário começa a se dar conta que nem todos os crimes, nem todo litígio tem aquela base que até então ele estava acostumado a decidir. Ou a pessoa visava um lucro financeiro, ou por uma paixão, enfim, tinha um motivo para ela cometer o crime. E eles começaram a pegar casos como o do Pichon, que não tinha motivo nenhum. Ele não tinha uma herança para receber, ele não foi por uma questão de paixão, mas ele matou a irmã, degolou a mãe, degolou o irmão. Então o judiciário ele já não tinha mais ferramentas e ele então vai se socorrer de outros profissionais, né? No caso do psicólogo e do psiquiatra, para ver se as condições emocionais, psicológicas daquele cliente ali, daquela pessoa que responde o processo, se eles interferiram nesse litígio, se são responsáveis, se ele sabia o que estava fazendo ou não, certo? Se ele vai ser imputável ou não ao crime, né? Como avaliar a periculosidade de um condenado que cumpriu uma pena por algum crime muito grave e, depois de ter cumprido essa pena, está agora em liberdade? Então, existe o exame criminológico, né, que normalmente é um psiquiatra, um assistente social e um psicólogo.
ele não é mais obrigatório, é sempre uma polêmica, ora eles derrubam esse exame criminológico, ora não. O Conselho Federal de Psicologia não é muito favorável ao exame criminológico, porque tu tens uma pessoa ali na tua frente que naquele momento vai analisar e vai dizer se ele está apto ou não, e não é assim que funciona. Você precisa de vários encontros para fazer uma avaliação psicológica. Normalmente, se o juiz não determina, o que acontece na maioria dos casos, o diretor do presídio dá um atestado de bom comportamento ou não. Se tiver bom comportamento, é posto em liberdade. O que acontece? Vamos pegar o caso, então, do pedófilo. O pedófilo está num presídio, a possibilidade de ele ter um excelente comportamento é muito grande, porque o delito dele, o objeto do delito dele não está ali dentro do presídio, né? Porque são crianças, certo? O pedófilo, o objeto de desejo dele são as crianças, não tem criança dentro do presídio, ele vai ter um excelente comportamento, certo? A questão é, quando ele for sair do presídio e ele ter contato com crianças, né? Como é que vai ser isso? Então, teria que ser uma avaliação psicológica, de ver o grau de periculosidade dessa pessoa, as características de personalidade, se tem uma personalidade mais agressiva ou não. O que acontece é que se a pessoa cometeu um crime, por exemplo, estuprou e matou uma criança, e é presa, a possibilidade dela, quando sair, estar com a mesma personalidade, se ela não foi trabalhada, é quase que 100%. Tu entrou, tu não trabalhou isso e tu vai sair, certo? E não existe um tratamento dentro da penitenciária, não existe psicólogos, seria impossível, né, tu fazer um trabalho com todos os presos, porque teria que ter muitos psicólogos contratados. Normalmente tem 3 psicólogos numa penitenciária de 3.000 pessoas, né? Então, esse é o problema. Recentemente, a gente teve uma notícia aí na televisão, né, de uma pessoa que tinha matado e estuprado, eu não lembro se 11, 14 meninos, teve um comportamento excelente dentro da penitenciária, então foi dado atestado de bom comportamento, ele foi para a rua, na semana seguinte ele matou mais 3 ou 4, estuprou e assassinou novamente, né? Um exame, uma avaliação psicológica, te diria que ele ainda tem um alto índice de periculosidade, que tem uma agressividade, que tem questões emocionais a serem trabalhadas. Na vara de família, quais são as situações mais comuns que têm a necessidade da perícia psicológica? Então, a vara de família também, né, ela veio... se muda sempre, né, o objeto aí da perícia. Há 20 anos atrás, quando eu comecei, era pais que tinham a visita dos seus filhos a cada 15 dias, querendo diminuir esse tempo, ser uma vez por semana. Depois veio a guarda compartilhada, a guarda exclusiva. Isso era o centro de toda a perícia. Hoje não, hoje o centro de uma perícia, de 10 perícias que se trabalha, 9 ou vai falar de síndrome da alienação parental, ou falsa acusação de abuso sexual. São os temas mais corriqueiros, vamos dizer, que estão nos processos, e normalmente é uma perícia que tem que se tomar muito cuidado, né? Até a lei que fala sobre alienação parental, ela vai dizer que o psicólogo que for fazer essa perícia, ele tem que ter uma formação específica, ele tem que ter uma experiência na área, certo? Porque a gravidade aí dessa situação é alta, né? Por exemplo, tem pais que eu trabalhei como assistente técnico e que foram presos por 13 anos, condenados, e que eles não abusaram dos seus filhos. Então, as provas que vêm nos autos, elas são muito frágeis e por isso precisa de uma perícia psicológica, né? São provas que quando tu lê até um leigo parece estranhar, sabe? Então a criança chega na casa da mãe depois da visita do pai com coceira e com a genitália vermelha. A mãe leva no Instituto Médico Legal e aí eles vão dizer o seguinte: pode ter sido um abuso aí, né? Aí o pai traz prova o seguinte, que a criança foi no pediatra, o pediatra mandou passar uma pomada, o pediatra depõe, mesmo assim, o pai fica afastado durante 2 anos. E nesses 2 anos, então, a criança vai incutindo que foi abusada. Quando você pergunta para a criança, o pai mexeu no teu órgão genital, enfim, o nome que a criança dá ao seu órgão, a hora que ele lavou, ele mexeu. A criança vai dizer, mexeu. Mas o mexeu para a criança é muito diferente do mexeu para a mãe. E aí começa a ter todo um equívoco, certo? E então, de imediatamente, há uma histeria coletiva no judiciário, tem que proteger a criança, afasta o pai. Depois de 2 anos, tu verifica que nada disso aconteceu quando tu consegue provar isso, só que os vínculos já estão muito estremecidos, o pai já é um estranho para a criança. Então, hoje esse tema é um tema importante, que tem que ter muito cuidado, e é o que é o mais corriqueiro. Em todas as perícias que eu fiz, ou supervisão que eu dei para psicólogos, em nenhum deles houve, de fato, abuso sexual. Em processo de litígio na vara de família, raramente houve um abuso sexual. Geralmente é falsa acusação para afastar um pai de um filho ou uma mãe de um filho, certo? O abuso sexual
Se ele existe, se tem um abusador, ele já fez sempre abusador. Durante o casamento ele foi abusador, certo? Um abusador, ele não nasce com um divórcio, com uma separação, certo? Um divórcio, uma separação não vai despertar aí que alguém, então, seja um pedófilo, um abusador, enfim. Existe muita questão de abuso intrafamiliares, abuso sexual infantil, muito. Mas em caso de litígio, na sua grande maioria, é falsa acusação de abuso sexual. Em relação ao jovem infrator, quais são os aspectos que são levados em consideração? Faz diferença a classe social, a genética? Então, se tu vai achar material científico dizendo que é só genético, que é só social, certo? Que tem a ver com escolaridade, que tem a ver... Então, assim, geralmente o pessoal da área médica vai achar que é algo genético, da área psi, não, que tem a ver com o psicológico, os psicólogos sociais com o social. Me parece, assim, que há uma combinação de vários fatores, mas o social, na minha opinião, é o que mais prevalece, certo? Quando você pensa que uma criança, ou ela vai roubar, ou ela vai passar fome, é muito difícil ela ter esse discernimento que ela não pode pegar essa coisa. E pegar essa pequena coisa pode levá-la a pegar uma coisa maior. É muito difícil, embora se critique muito, que tu queira que uma criança esteja numa escola, mas ela acordou, ela foi dormir sem comer, acordou sem comer e tem que ir para uma escola. Então, esse problema social aí é muito complicado, eu acho que é um determinante, né? Normalmente, as famílias se desestruturam por causa disso, né? Você imagina uma mãe que não tem o que dar para os seus filhos comer, certo? Um pai que de repente está desempregado, não consegue emprego, a família começa a se desestruturar e a criança dentro dessa desestrutura, enfim, vai sobreviver da maneira que pode e normalmente vai para as ruas e das ruas, enfim, não tem qualquer proteção, né? E então comete essas infrações. A avaliação não é diferente em nenhum caso. A avaliação psicológica, uma avaliação psicológica se parte do princípio que tu vai usar várias técnicas, testes, enfim, e vai detectar a personalidade dessa pessoa. Mas a causa, porque tu me perguntou da causa, é muito anterior. São questões políticas que têm que ser mudadas, né, sociais que têm que ser mudadas, tem que dar uma perspectiva de vida mínima para essas pessoas, porque senão é a questão da sobrevivência. Bem, eu vou... E isso não é uma justificativa, mas é tentar entender que ou eu pego aquela comida daquele menino ou eu morro de fome, né? E agora o que é certo, o que é errado, dentro desse contexto, é muito complicado. Perfeito, Evandro. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado também.